Olá você, como vai nesse dia de hoje, 12 de setembro de 2024. A semana já começou corrida na segunda-feira, então teve muita articulação, em especial ali com o ex-presidente Bolsonaro. E Lira já anunciou que vai estar apoiando, né, o Hugo Mota. Entretanto, esse Elmar Nascimento, ele está vindo aí porque ele ficou um tanto ali que chateado com Lira, porque o Lira não apoiou ele. E outra notícia é que a Polícia Federal apresentou essa investigação preliminar ao STF. Então vamos para mais notícias. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino da notificação e compartilhe com o maior número de pessoas. Chamo então o Theo Cury para a gente repercutir, porque apesar desse encontro de Elmar com o presidente Lula, tem uma ala do PT que tem avaliado o perfil de Hugo Mota, que pode aí ter o apoio de Arthur Lira, como alguém que mais evitaria atritos na Câmara. E digo mais, talvez seja ele que não assuma a possibilidade aí de entrar com aquela história do PL da anistia, né? A grande discussão também para o governo Lula e para a ala do PT é não ir atrás de um candidato que vai poder avançar com esse projeto na casa. Olha, e Muriel, eu ouvi ontem de um integrante do Partido dos Trabalhadores que também não tem como fugir muito da discussão, não tem como fugir muito numa articulação para escolher um presidente da Câmara dos Deputados de alguém que vá pôr em discussão, em votação, pautas conservadoras, que isso é praticamente impossível de acontecer, porque em algum momento isso vai acontecer. O que eu tenho ouvido de uma ala do Partido dos Trabalhadores lá na Câmara dos Deputados é que o Hugo Mota ele tem um perfil hábil politicamente a ponto de ser flexível e evitar alguns atritos que possam prejudicar o governo na pauta de votação da Câmara dos Deputados. Então, o que a gente está vendo é uma articulação massiva que se intensificou ao longo dos últimos dias, mais especificamente de uma semana para cá, com a saída do Marcos Pereira da disputa à presidência da Câmara dos Deputados para suceder Arthur Lira no comando da casa. Então, Marcos Pereira sai, abre caminho e abre uma possibilidade de viabilidade para Hugo Mota disputar e conseguir o apoio de outros partidos, como, por exemplo, partidos do centro, da base aliada e também da direita. Esse é o objetivo, achar e fechar um acordo consensual com a maior parte dos partidos para que não haja um desgaste interno também dentro da Câmara dos Deputados. Para além dos acenos externos, é preciso haver um aceno interno muito forte, porque é quem vai comandar a casa, quem vai comandar os outros 512 deputados e a pauta de votação. Qual será a agenda e o cronograma da Câmara dos Deputados pelos próximos 2 anos. Então, nessa disputa, nessa corrida, muitas reuniões aconteceram e reuniões importantes nessa semana. A gente havia mostrado que há 2 dias o Elmar Nascimento e o Antônio Brito se reuniram com ministros do governo do presidente Lula, que são do União Brasil, o Celso Sabino e o Juscelino Filho, em busca de apoio deles, em busca de uma ponte com o governo federal. E deixaram muito claro que eles fecharam um acordo para manter a candidatura deles até o fim, até que um dos se torne o mais viável e aí concentre na candidatura, ou do Elmar Nascimento ou do Antônio Brito. Até lá, seguem os dois como candidatos. Depois disso, depois desse jantar, houve um encontro anteontem com o Alexandre Padilha. Isso aconteceu na terça-feira. O ministro responsável pela articulação política do governo do presidente Lula com o Congresso Nacional, com a Câmara e com o Senado. E ontem o encontro do presidente Lula com o Elmar Nascimento. Ao mesmo tempo, no paralelo, o Hugo Mota se reuniu com o Arthur Lira, em uma reunião em que Arthur Lira teria dito aos seus interlocutores, às pessoas que participaram, que ele apoiaria o Hugo Mota. Seria a primeira demonstração interna ali nos bastidores, que ficou tornado público pelos parlamentares que conversaram depois com jornalistas. O próprio Odair Cunha, líder do Partido dos Trabalhadores, fez uma publicação nas redes sociais. E no paralelo, Elmar Nascimento reunido com o presidente Lula, dizendo que o Hugo Mota não tem base, não tem um apoio, na verdade, não tem um amplo apoio na base aliada do presidente Lula, que ainda há um racha com relação ao nome dele, e o presidente Lula dizendo ao Elmar Nascimento que não quer
que a disputa provoque um racha na base aliada dele a ponto de provocar algum tipo de desgaste nas votações e ter um impacto nas votações de interesse do governo lá no Congresso Nacional. Essa é a situação nebulosa desse momento, com uma corrida que começou e agora é uma sequência nos próximos dias de articulação política, conversas, promessas e tudo isso para culminar no ano que vem na eleição do próximo presidente da Câmara. E tem muita coisa para se desdobrar ainda. Obrigada, viu, Theo? Pedro Venceslau. Eles têm batido o pé. E União Brasil de Omar Nascimento continua firme. Vai se manter, pelo menos, nesse momento, candidato. Enquanto dure, né? Conversei hoje com o deputado Mendonça Filho, de Pernambuco, um quadro importante tanto na executiva do partido quanto na bancada. E ele disse o seguinte, abre aspas, a bancada se mantém unida e solidária. Porém, outros deputados do União Brasil, claro, todos eles mantêm ali o apoio por enquanto, dizem que estão ali com o Elmar, mas admitem que ele está enfraquecido, que nesse momento eles fizeram ali uma aliança estratégica, um jogo tático para se manter no jogo. E o Hugo Mota, enquanto isso, vai ganhando cada vez mais força política, vai conseguindo reunir apoios, mas eles não têm nada a perder nesse momento. Ainda tem bastante tempo até a eleição da mesa diretora. Manter as duas candidaturas de pé até agora é uma estratégia que vai funcionar muito bem na hora de negociar os cargos, na mesa diretora, nas comissões da casa. Os dois até tiveram um encontro recentemente, né? O Elmar e o Brito, e disseram que o próximo presidente da Câmara vai ser baiano. Então tem ali um acordo de que se eles não estiverem juntos no primeiro turno, estariam juntos no segundo. Mas eleição para presidente da Câmara dos Deputados tem uma dinâmica muito própria, né, Uribe? Você sabe melhor do que eu. Então ali nesse momento a gente vê que aqueles que estão declarando lealdade aos candidatos com os quais já tinham acordos, na verdade também já estão conversando com aqueles que surgiram depois. Todo mundo conversa com todo mundo e provavelmente quando a eleição acontecer, acho difícil que tenha alguém para bater chapa, exceto a já tradicional candidatura do PSOL, né, Gustavo? O Supremo Tribunal Federal recebeu da Polícia Federal um relatório preliminar sobre a investigação das acusações contra Silvio Almeida, ex-ministro dos Direitos Humanos, demitido na sexta-feira da semana passada. Janaína Camelo. A Polícia Federal enviou ao Supremo Tribunal Federal os dados sobre as investigações que conduziu até aqui envolvendo o ex-ministro de Direitos Humanos do governo Lula, o advogado Silvio Almeida, demitido do cargo na última sexta-feira após acusações de assédio sexual e moral. Caberá ao STF definir se um processo contra o ex-ministro deve tramitar no tribunal ou em outra instância da Justiça, já que ele não tem mais foro privilegiado. Além disso, a apuração pela Polícia Federal foi aberta depois que Silvio Almeida foi demitido. Aqui no STF, o relatório será encaminhado para um ministro relator. Quem irá decidir se o suposto crime teria sido cometido em razão do cargo, motivo para que esse caso se mantenha aqui no Supremo. Nesta terça-feira, a Polícia Federal ouviu mais uma mulher que afirma ter sido vítima de assédio sexual pelo ex-ministro de Direitos Humanos. As investigações ocorrem em segredo de justiça. Silvio Almeida foi demitido depois de denúncias de assédio sexual e moral contra ele que vieram à tona na semana passada. As acusações foram apresentadas à ONG Me Too Brasil, por servidores do governo, por exemplo, incluindo a ministra Aniele Franco, de Igualdade Racial. A exoneração foi anunciada pela Presidência da República por meio de uma nota na qual afirmou que o presidente Lula entendeu ser insustentável a manutenção do ministro no cargo, considerando a natureza das acusações. Silvio Almeida nega as denúncias. Também em nota emitida logo após a demissão do cargo, ele disse que pediu ao presidente Lula que o demitisse a fim de conceder liberdade e isenção às apurações, que, segundo ele, deverão ser realizadas com o rigor necessário. Zé Maria, essa discussão sobre o foro, quem investiga, quem julga, ela muitas vezes acaba suplantando o tema da investigação, a relevância da denúncia e continuam surgindo novas suspeitas e novos indícios, novas acusações que vão ser investigadas, claro, mas que dão mais ênfase, digamos assim, a essa suspeita contra o ex-ministro, né? Era visível
a sensação ali de insegurança de parlamentares que militam nessa área de direitos humanos, direitos da mulher, diante de um fato grave assim, num governo do presidente Lula, né, que tem todo um discurso, que tem todo um processo ligado exatamente a direitos humanos, a garantias da mulher e assim por diante. Então foi muito sensível, porque havia ali a possibilidade, ou pelo menos a desconfiança, de que dentro do governo houve um acobertamento para proteger exatamente o discurso do governo e o governo. E é isso que vai ser investigado também. Além, evidentemente, dos processos de assédio, que é muito grave, haverá uma investigação sobre a prevaricação, que é um crime próprio do serviço público de encobertar, fazer ou deixar de fazer algo em virtude de uma vantagem ou de um interesse pessoal, né? Então, são duas investigações. Uma sobre os casos de assédio e outra sobre o acobertamento. Houve, inclusive, uma reação de integrantes do próprio Ministério, da cúpula do Ministério de Direitos Humanos. Alguns pediram demissão junto com a saída do ministro Silvio. E, logo, houve um trabalho para imediatamente ir em busca de um símbolo que pudesse um pouco amenizar a situação. E aí encontraram Macaé Evaristo, que é uma professora por natureza, desde os 19 anos, comprometida com a causa, já participou de governos, né? Prefeitura de Belo Horizonte, governo de Minas Gerais, deputada estadual, ou seja, houve uma pressa, né, com a participação, inclusive, da primeira-dama, Janja da Silva, para encontrar esse nome. E aí o PT ganhou e fez um novo discurso. Então, existe esse debate político que é forte e atinge ali o centro do debate do PT. Pelo lado jurídico é assim mesmo. Até hoje a gente não sabe por que alguns processos estão no Supremo e por que alguns não estão no Supremo. Então ficou essa dúvida. A Polícia Federal, por via das dúvidas, pediu ao Supremo informações para saber a quem pedir autorização para quebra de sigilo, para trabalhar, ou ao Supremo ou lá na primeira instância. É interessante que esse foro privilegiado foi criado para proteger parlamentares e integrantes do governo, né, da alta cúpula. Isso foi multiplicado. Então, hoje, mais de 40 mil pessoas têm direito a um foro privilegiado. Desde vereador, prefeito, governador, secretário de Estado e subindo a ministros, né? E agora, muita gente quer ficar livre dele, porque o julgamento está sendo rápido e não tem como apelar, né? São as coisas da justiça e da política. É isso. Quero saber aí nos comentários o que é que você está achando dessas movimentações, né? Acerca de Hugo Mota ser o novo presidente da Câmara, né? E o que você acha de Bolsonaro estar ali nessas conversações entre ele e Lira para poder definir se de fato vai ser Hugo Mota. Ao que parece, é o que vai acontecer, né? Então me conta aí nos comentários o que é que você acha. E sobre essa investigação preliminar, né? Sobre o Silvio Almeida. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sino da notificação e compartilhar com o maior número de pessoas. Forte abraço, fiquem com Deus.